CEAP, Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor. Boa tarde aos companheiros aqui presentes. Boa tarde aos que nos acompanham de casa. Estamos iniciando a nossa reunião pública de quarta-feira, neste horário das 15 horas. Tivemos uma hoje às 10 da manhã e vamos ter outra às 7 da noite. Sempre às quartas-feiras nós temos o trabalho do passe de cura, que funciona simultaneamente com a reunião pública. Então as pessoas, quando sentem uma necessidade, seja ela física, seja ela emocional, após a reunião pública a gente sempre pede que fiquem na cadeira onde está, que o médium da casa irá conversar e ver da necessidade do passe de cura. Por que a gente fala da necessidade do passe de cura? Porque muitas vezes, quando a gente vem mais vezes à casa, quando a gente estuda mais a doutrina, quando a gente procura uma tarefa na casa para fazer, isso já vai nos aliviando das nossas dificuldades, das nossas tristezas, das nossas preocupações. E o passe de cura é para isso, é para nos fortalecer. Mas a gente tem que fazer a nossa parte, né? Cada um tem que fazer a sua parte, estudar, se dedicar, estar sempre presente, chegar cedo à casa espírita. Eu daqui na mesa sempre observo, tem gente que chega, já está 10, 15 minutos do estudo, a gente lamenta isso, porque é tão bom quando chega mais cedo um pouquinho, que chega, senta, se acalma, ouve os avisos, os pedidos, que a gente está aqui para isso, né? E ouve a palestra na íntegra. É muito bom a gente ter essa vontade de estar na casa espírita. Os espíritos estão aqui trabalhando em nosso benefício e nós temos que mostrar a eles que nós somos gratos ao esforço que cada espírito faz para nos proteger, para nos amparar. Nós temos reunião pública também aos sábados, às 10 da manhã e às 5 da tarde. Às 10 da manhã nós temos o trabalho da obra social, que começa às 8 horas da manhã no sábado e vai até 11h30, meio-dia, hora do almoço. Então a obra social funciona sábado de manhã. E para a obra social nós sempre pedimos auxílio de quem puder colaborar, tanto com o trabalho, porque tem muito trabalho a fazer, é muita gente, são muitas famílias, muitas crianças, muitos jovens. Então quem tiver tempo e disposição para vir se oferecer para uma tarefa da casa será sempre muito bem-vindo. E quando eles chegam aqui no sábado de manhã, eles tomam o café da manhã e antes de ir para casa, 11 horas, 11h30, por aí assim, eles almoçam. Então por isso que a gente sempre pede a colaboração de todos, no que se refere ao café da manhã, ao almoço. A gente está sempre com uma listinha, fica uma listinha ali fora. É só a gente ter uma ideia do que a gente consome na nossa casa, é o que se consome aqui, não é? No café da manhã, o que a gente toma em casa. O almoço nosso, que é o trivial, é o feijão, arroz, é o frango, é a batata. E os temperos, né? A comida sem tempero não tem graça nenhuma, né? Então, o que a gente puder trazer será sempre muito bem-vindo. Material de limpeza, temos aqui na nossa casa, é muito bonita, muito limpinha, tudo clarinho, mas isso precisa de muito material de limpeza. Então, o que puderem colaborar, não é? Com água sanitária, detergente, o que puder trazer é sempre muito bem-vindo. Os cursos da casa, nós temos cursos aqui de domingo a domingo, em vários horários. É só a gente ver o tempo que a gente tem disponível e vamos estudar, começando sempre pelas obras de Kardec, mas nós temos também os cursos de Ivone Pereira, de Leon Denis, de André Luiz, mas não vamos esquecer que devemos começar pelo básico, que são as obras de Kardec. É as obras dele que nos fortalecem para nós entendermos os outros autores. Então vamos estudar. A doutrina espírita nos dá essa grande oportunidade da nossa vida da gente estudar. Todos, quando começam a estudar, começam a se interessar,
o depoimento é sempre esse: eu estou me sentindo mais calma, mais equilibrada, estou dormindo um pouco melhor, estou entendendo mais o meu semelhante, né? Que às vezes o semelhante não está estudando igual a gente, mas a gente está, então a gente está se preparando para se deparar com os que ainda não estão estudando, ainda não estão se preparando. Então a doutrina espírita nos dá essa oportunidade, mas também que é uma responsabilidade. Quanto mais a gente estuda, mais a gente tem que se doar de si. É isso aí, gente. E vamos estudar e vamos comparecer, não vamos vir a casa só uma vez por semana. Temos que vir a casa quanto mais vezes pudermos, melhor, porque a gente se sente bem aqui, muito bem acolhido, os espíritos nos acolhem muito bem, somos sempre muito bem recebidos, e doar é bom, trabalhar faz bem, estudar faz um bem enorme. Então é esse o nosso convite, vamos estudar. Então vamos começar a nossa reunião. A mensagem de hoje é do livro Caminho, Verdade e Vida. A lição é a 112. O título é Como Lázaro. É uma passagem que está no Evangelho de João e diz assim: E o defunto saiu, tendo as mãos e os pés ligados com faixas e o seu rosto envolto num lenço. Disse-lhe Jesus: Desligai-o e deixai-o ir. E Emmanuel nos explica essa passagem. O regresso de Lázaro à vida ativa representa grandioso símbolo para todos os trabalhadores da terra. Os criminosos arrependidos, os pecadores que se voltam para o bem, os que trincaram o cristal da consciência, entendem a maravilhosa característica do verbo recomeçar. Lázaro não podia ser feliz tão só por revertir-se novamente da carne perecível, mas sim pela possibilidade de reiniciar a experiência humana com valores novos. E no trabalho evolutivo, cada vez que o espírito alcança do Mestre Divino a oportunidade de regressar à Terra, ei-lo desenfaixado dos laços vigorosos, exonerado da angústia, do remorso, do medo. A sensação do túmulo de impressões em que se encontrava era a venda forte a cobrir-lhe o rosto. Jesus, compadecido, exclamou para o mundo: Desligai-o, deixai-o ir. Essa passagem evangélica é assinalada de profunda beleza. Preciosa é a existência de um homem, porque o Cristo lhe permitiu o desligamento dos laços criminosos com o passado, deixando-o encaminhar-se de novo às fontes da vida humana, de maneira a reconstituir e santificar os elos de seu destino espiritual na dádiva suprema de começar outra vez. Então vamos fazer a nossa prece. Querido Jesus, nosso mestre, nosso amigo, estamos aqui, Senhor, reunidos em Teu nome, suplicando sempre a Tua misericórdia para com cada um de nós. Pedimos, Senhor, que permita que os espíritos amorosos, o nosso querido altivo, Antônio de Aquino, Allan Kardec, Dr. Hermann, toda essa coluna de espíritos, esses trabalhadores incansáveis que trabalham aqui na nossa casa, que possam mais uma vez estarem junto de nós, nos amparando, nos encorajando para estudarmos essa doutrina maravilhosa, para aproveitarmos essa oportunidade que estamos tendo nesta encarnação, para que possamos, Senhor, nos aproximar o mais depressa possível de Ti. Então, Senhor, fica conosco, nos amparando, nos acalmando, nos equilibrando, que a nossa atenção esteja voltada para os irmãos que vão nos dirigir a palavra nessa tarde. E é em Teu nome, Jesus, e em nome desses espíritos queridos, e em nome de Deus, nosso Pai, que pedimos permissão para iniciarmos a reunião da tarde de hoje. Graças a Deus.
nosso companheiro Jairo vai nos dirigir a palavra. Hoje é o capítulo 13, que a vossa mão esquerda não saiba o que dá a mão direita. O item 11, a beneficência. Na hora do passe, a nossa Elinéia vai nos falar sobre essa mensagem que nós acabamos de ler. Então, essa mensagem de beneficência, o autor dela é o espírito Adolfo, bispo de Alger. Eu vou ler um pedaço para que o nosso companheiro tenha bastante tempo de falar para nós sobre isso. Então, a mensagem começa assim: a beneficência, meus amigos, vos dará neste mundo os mais puros e os mais doces prazeres, as alegrias do coração que não são perturbadas nem pelo remorso, nem pela indiferença. Oh, se pudesses compreender tudo quanto de belo e de doce a generosidade das boas almas encerra, esse sentimento que faz com que vejamos os outros como vemos a nós mesmos e que tiremos o agasalho com alegria para cobrir o irmão, pudesseis, meus amigos, ter apenas a doce preocupação de fazer os outros felizes. Então, que Jesus abençoe o nosso companheiro. Boa tarde, meus irmãos. Muita alegria de receber esse convite para estar aqui, né, nessa casa de doutora Altivo Panfiro, né? Nos dá a graça de estar sempre junto conosco, e é muito bom sempre ter essa oportunidade do trabalho. Então agradeço a casa por isso, de trazer a reflexão. É em pé? Obrigado. O que você falou aqui? Então tá ótimo. Obrigado. Então vamos lá. Então, de trazer essa reflexão, né, para falar sobre a beneficência, que primeiro a gente tem que entender, né, o que é beneficência, o que é trazer o bem ao outro, né? Aí eu vou pedir aqui permissão a vocês para vir aqui para trazer a ideia do que é beneficência, né? Que diz aqui, ó, é o ato, a prática ou virtude de fazer o bem, de beneficiar o próximo, bem fazer. Então, é simples, né? Fazer o bem. A nossa doutrina, ela sempre nos traz essa ideia de que nós temos que estar pronto para o outro. E quando nós nos preocupamos primeiramente com o outro, né, é porque nós estamos no caminho certo. Porque nos mandamentos de Deus, nas leis, né, que Deus deixou para nós, uma das coisas é amar a Deus sobre todas as coisas, mas em seguida ele reforça: e ao próximo como a ti mesmo. Então, se nós tivermos a ideia de que fazer o bem e amar a Deus, né, já é um grande passo a gente conseguir entender de que existe um ser supremo e de que Ele nos trouxe aqui, e Ele que nos deu essa dádiva da vida para que nós possamos retribuí-lo através de atendê-lo às suas súplicas, né? De sermos realmente dignos de ser filhos dele. Então é muito importante entendermos isso para que possamos tropeçar o mínimo possível, porque aqui, né, nesse planeta, a gente não pode vir aqui e achar que nós vamos, né, seguir uma trilha onde não vamos encontrar percalços, e nesses percalços geralmente nós tropeçamos. Mas se tivermos a certeza de que tudo que acontece é para o nosso benefício, então certamente esses percalços nós vamos ultrapassá-los de maneira bem mais tranquilas. Então, uma das coisas que Deus nos pede é para que sejamos bons de coração, né? E é uma coisa muito difícil para todos nós a gente passar por essa existência sempre pensando, né, em ser bons. A gente sempre tem Jesus Cristo como nosso modelo, nosso guia,
né? Não ter a pretensão nunca de achar que nessa existência nós sejamos, né, como ele foi, mas que nós tenhamos ele como guia e procurar segui-lo sempre no caminho que ele deixou, porque ele foi numa simplicidade muito grande na vida dele. Quando esteve aqui, ele veio aqui, né, para nos trazer uma série de ensinamentos, e que vocês podem ter certeza que para ele ter vindo naquela ocasião ao nosso planeta, ele teve que se preparar muito, porque por ser um espírito, né, muito elevado e estar na Terra, ele teve que ter realmente um preparo muito grande. Então foram aqueles poucos 30 anos que ele ficou por aqui e nos deixou aqueles ensinamentos de amor, né, que nós temos que relembrar, nós temos que continuar buscando na palavra de Jesus Cristo o nosso caminho. Porque se isso acontecer, nós seremos benevolentes com nós mesmos. Quando eu faço bem a qualquer pessoa, eu estou fazendo bem a mim mesmo. E se entendermos isso, fica muito mais fácil. Porque nós temos em mente de que fazer o bem é só para aqueles que nos vamos dizer assim, chegado aos nossos amigos, aos nossos parentes. Aí eu falo assim, não, mas eu sou bom de coração, né? Eu ajudo ao meu irmão, ao meu primo, ao meu amigo que mora perto de mim, que eu gosto muito dele. Isso é muito importante, né? Começar essa benevolência, né? Começar esse amor dentro da nossa casa, dentro do nosso lar. E daí deixar esse amor crescer e sair contagiando por onde quer que a gente passe. Porque esse é o maior desafio, é nós vivermos o amor de Cristo a cada minuto da nossa existência. Nós temos alguns outros espíritos que a gente pode se reportar, e eu sou, vamos dizer assim, sou muito fã, né, de Francisco de Assis. A história dele me toca muito. E quando a gente pensa de uma pessoa que deixou para trás toda uma vida de tranquilidade para poder ir para a vida, para ser bom e sem pensar em quem estava sendo bom. Ele era bom com tudo, com os animais. Então, isso é que é importante. É isso que Deus espera de nós. É isso que Jesus Cristo, com toda a sua equipe maravilhosa, né, nos deixa, nos reporta, nos abraça, para que nós entendamos isso e que possamos, na nossa pequena caminhada dessa existência, que a gente possa entender e possa, quando voltarmos à pátria espiritual, voltarmos com uma bagagem mais leve. Porque nós temos que entender que nós recebemos a dádiva da vida. Cada um de nós encarnados, né, nós estamos recebendo a oportunidade de nos melhorarmos. Quando temos essa oportunidade de estarmos na Terra, num planeta de provas e expiações, para crescermos, para evoluirmos, não podemos pensar que viemos aqui a passeio. Aqui não é um lugar onde nós vamos encontrar a tal felicidade que tanto buscamos. Nós vamos aqui realmente trabalhar para ir buscar a felicidade quando retornarmos. E se entendermos isso, nós vamos entender que
cada vez que tivermos a aflição da nossa vida terrena, é porque nós estamos buscando o nosso melhor através dessas aflições. Aí nós vamos nos reportar a outro capítulo, que é Bem-aventurados os aflitos. Nós temos que entender isso. Agora, para que isso aconteça de uma maneira suave, todas essas aflições, existe um remédio, que é o bem. Fazer o bem sem olhar a quem. Porque, como eu estava falando, fazer o bem aos nossos amigos, aos nossos familiares, é uma coisa muito fácil. Mas quando eu faço bem a uma pessoa que eu não a conheço, mas mesmo assim eu olho e faço uma prece por ela. Eu sempre falo que nós temos oportunidades a cada minuto da nossa existência. As oportunidades, elas estão o tempo todo junto a nós. É porque, infelizmente, no nosso egoísmo, carregamos antolhos e não conseguimos enxergar todas essas oportunidades que os nossos olhos não conseguem ver, mesmo com um óculos mais potente, e a gente ainda assim continuamos míopes, sem enxergar todas essas oportunidades que Deus nos dá para nos melhorarmos. A oportunidade de ser bom. Mas quando a gente fala ser bom, é ser bom de coração. Existem várias maneiras, né, de nós fazermos a tal da caridade. Porque esse capítulo todo é baseado na caridade. Essa mensagem, né, que nós recebemos e que Kardec carinhosamente, né, foram algumas mensagens que ele recebeu nesse tema beneficência, né, foram 6, se eu não me engano, 6 mensagens que ele recebeu da espiritualidade, e logicamente ele deve ter recebido várias outras, mas aí ele, né, filtrou e nos trouxe 6 mensagens lindas, que a gente não precisa somente ler, a gente tem que ir entender a fundo que cada espírito desse, que estava junto com Kardec naquela ocasião, já, né, quando Kardec estava desenhando a doutrina espírita para a gente, então ele nos trouxe essas mensagens para que nós possamos ler com carinho, ler com tranquilidade, ler com muita calma, para buscar em cada palavra que esses espíritos nos trazem, para que a gente possa transformar cada frase em aprendizado real. Porque muitas das vezes nós aprendemos e deixamos guardados. Quantos de nós, nessa nosso dia a dia, né, a gente quer muito melhorar. Todos nós queremos melhorar. Aí estudamos, aí entramos na faculdade, aí depois da faculdade fazemos um mestrado, um doutorado, pós-doutorado. Isso é tudo muito importante. Mas se nós não pegarmos toda essa nossa bagagem e transformar em algo de bom para o outro, isso tudo não tem valor. Se eu não pegar o meu conhecimento e transformar em algo de bom que faça da minha vida algo de importante, isso tem um valor muito pequeno. Da mesma forma que se eu pego tudo aquilo que Kardec deixou para a gente, tudo aquilo que Jesus Cristo já tinha deixado através do testamento,
e nós não aplicarmos a lei do amor, a lei da caridade, então disso vai ter muito pouco valor na nossa existência. Então nós temos que ser práticos, nós temos que ver até onde nós podemos alcançar essas palavras e transformá-las em ações, em melhoria, não só para a vida do outro, mas para a nossa mesmo. Porque quando eu estou fazendo a caridade, a gente acha que a gente está ajudando o outro. E na realidade, nós estamos fazendo muito mais por nós. Desse entendimento é que a beneficência nos traz aqui, de que nós temos que também ter muito cuidado quando nós falamos, né, da caridade como algo só superficial. Vou fazer a caridade e penso só na questão do material e não penso nas questões espirituais. Eu posso ajudar o outro de diversas formas. Eu posso ajudar o outro com um olhar para o outro de uma maneira caridosa. Eu posso dar um sorriso. Porque às vezes a pessoa só precisa de um olhar e de um sorriso. E eu estou pensando em dar uma moeda. E a moeda eu pego, compro alguma coisa e depois eu não tenho mais nada. Mas um olhar, um sorriso, eu carrego ele para o resto da minha existência. Porque nós temos vários irmãos que estão passando por essa existência, porque tem que passar por essa existência de maneira sofrida. Mas nós podemos ajudá-lo a minimizar essa dor, esse sofrimento. Não somente com os bens materiais, mas com gestos. Porque Jesus fazia isso. Jesus pouco dava de material para alguém. Jesus dava amor. E que se nós queremos um dia chegarmos a ser espíritos elevados, porque esse é o nosso caminho e nós temos que ter isso em mente, embora esteja longe ainda, se estamos aqui na Terra hoje, é porque ainda está muito longe de nos transformarmos em espíritos elevados, mas o caminho é esse. É da beneficência, é da caridade do coração. Não é daquela caridade superficial. Não que a caridade material não seja importante. O nosso irmão precisa do pão. O nosso irmão precisa do agasalho. O nosso irmão precisa de melhorar a sua estadia aqui na Terra, porque ele está passando dificuldade. E nós vamos ajudá-lo. Agora, a forma que nós vamos ajudá-lo é que realmente vai refletir em nós. Quando eu faço a caridade do coração, essa caridade reflete em nós. Agora, quando eu faço a caridade só material, vai refletir no irmão que está recebendo esse donativo, mas pouco vai retornar para a gente. Então nós temos que pensar em fazer o bem primeiro, sem pensar em nada que vamos receber de volta. Fazer o bem por fazer o bem, porque isso é o que Deus espera de nós, é uma das leis que Ele traçou para que a gente faça, e é essa forma que nós vamos estar amando a Deus, amar a Deus sobre todas as coisas, e ao próximo
como a ti mesmo. Então, quando ele fala isso, é para que a gente entenda profundamente o que está escrito. Não são só as palavras, é o entendimento, e a partir desse entendimento, que toque nossos corações e que nós possamos, a partir daí, fazer a caridade de maneira espontânea, fazer a caridade, aquela caridade pura do coração, e não somente a caridade material, também fazer a caridade espiritual, porque isso vai melhorar a sua condição enquanto espírito. Isso é que vai te dar a condição de ser um espírito bom, que possa trabalhar ao lado de Jesus. A nossa estadia aqui na Terra é muito pequena e nós não podemos perder tempo. Nós já demos o primeiro passo. Estamos numa quarta-feira, no período da tarde, onde poderíamos estar realizando diversas outras atividades. Estamos aqui pensando em Deus. Quando entramos numa casa espírita é porque nós queremos respostas, queremos alguma coisa que a casa espírita possa nos oferecer. Mas aí a casa espírita te fala o seguinte: você tem que doar. Você não tem que vir aqui só buscar. Aqui é aprendizado. Aprendeu? Então tem que realizar. Porque a nossa responsabilidade aumenta a partir do momento que temos o conhecimento do nosso papel nessa existência. E o nosso papel nessa existência está claro. A doutrina espírita nos deixa isso tudo muito claro. O nosso papel aqui é evoluir, é nos melhorarmos, é entender as leis de Deus, é aplicar as leis de Deus, é transformar em ação, é arregaçar as mangas, é ir para o trabalho. E como a nossa irmã falou, começa pelo estudo. Eu tenho que entender para depois eu conseguir realizar. Porque fazer por fazer, o resultado é pequeno para nós mesmos. Porque às vezes a gente acha que a gente faz muito. E quando a gente for prestar conta, a gente vai ter uma surpresa muito grande. Olha, você fez muito pouco. Eu vou contar eu sempre conto isso, né? Quando a minha esposa vem comigo, que geralmente ela me acompanha, né? Aí ela fala: você contou essa historinha de novo? Eu falei: eu conto porque foi uma coisa que me tocou. E eu gosto de contar para as pessoas o quanto que eu ainda sou falho, né? Foi um fato que aconteceu comigo, que eu passei na minha cidade onde eu moro, passei por uma marquise e tinham 3 pessoas dormindo debaixo da marquise, né? Aí eu parei, falei: vou lá ajudar essas pessoas, vou ver o que eles estão precisando. Aí eu tinha na ocasião algumas roupas no carro. Aí eu peguei as roupas e fui lá ofertar para eles, né? Fazer a caridade. E chegando, eles me falaram assim: poxa, moço, eu pensei que fosse comida. Aí eu pensei assim: tá vendo? Não é isso que eles estão precisando, a gente erra, né? Eles estão com fome, não estão com frio. Aí eu prontamente, como homem bondoso que sou, saí, fui até um supermercado, comprei uns pães, comprei umas caixinhas de suco para eles poderem
ter facilidade em fazer, né, aquela refeição. Fui em casa, pedi para minha esposa me ajudar a fazer os sanduíches, embrulhei, botei tudo direitinho, eram 3 pessoas, aí eu botei 3 porções, voltei no local e cheguei lá e dei um saquinho para cada amigo daquele. Falei, agora sim, eu sou um homem bom, viu? Falei, olha, amigos, fiquem à vontade nesse alimento. E ia saindo. Quando eu fui dando as costas, um deles me falou assim, moço, o senhor não fez uma prece. Aí foi a bufetada que eu precisava levar. Dei tudo o que foi de material, tudo que eu pensei que eu pudesse ser bom, eu fiz por eles. Dei primeiro o agasalho, depois dei o alimento e ia embora, achando que eu era o cara, o bam, né? Eu me sentia Francisco de Assis, fui para casa. Não. Aquele homem humilde que estava ali me deu uma lição na minha vida que hoje eu não consigo passar por alguém na rua que eu não olhe e faça uma prece pela pessoa. Então as pessoas às vezes precisam de muito pouco e a gente não dá nada por elas. Quantas e quantas pessoas a gente passa no meio da rua e eles são invisíveis. Lógico que nós temos que ter a nossa preocupação, né, de quê? De não abordar essas pessoas, porque elas já estão fragilizadas, e se eu vou abordar elas com algum tipo de assunto, elas podem não entender a minha intenção e transformar aquilo ali num conflito. Mas daqui e daqui eles não podem alcançar. Então eu só mentalizo, eu passo por eles, olho, mentalizo, faço uma prece, peço por eles. Então essas coisas a gente vai aprendendo bem devagarinho, depois de tomar muita bordoada, né? Muito, como diz um amigo meu, pedala Robinho, e a gente vai aprendendo. Isso são coisas que nós podemos fazer a todo momento. Então a beneficência que o nosso irmão nos trouxe, né, hoje, ele ainda fala sobre essas coisas, né? Eu vou ler um trechinho aqui, aleatório, né? Olha só, uma mensagem de Adolfo, bispo de Alger, lá em Bordeaux, na França, em 1861. Mas olha só como está bem recente, tá ainda, né? A gente precisa muito de uma mensagem que foi escrita em 1861. Olha, quando estiverdes a ponto de acusar Deus, lançai um olhar ao redor de vós, vede quanta miséria há para aliviar, quantas pobres crianças sem família, quantos velhos que não têm uma só mão amiga para socorrê-los ou lhes fechar os olhos quando chegar a morte. Quanto bem a fazer. Não vos deixeis, ao contrário, agradecei a Deus e distribuí prodigamente as mãos cheias, a vossa simpatia, o vosso amor, o vosso dinheiro, e a todos aqueles que, desprovidos dos bens deste mundo, definham no sofrimento e no isolamento. Aí ele termina assim, colhereis alegrias bem doces aqui na terra, e mais tarde, só Deus sabe. Então quando ele diz isso, aí ele abrange tudo, né? Ele fala para você dar amor, para você dar atenção. Para quem? Para as crianças que não têm família, não têm pais. E nós vemos aí milhares de crianças nas ruas. Para os idosos que são esquecidos,
que vão chegando no final da sua jornada e fizeram tanto por tantas pessoas e chegam no final da sua jornada, são deixados à margem. Porque atrapalha, né? Eu quero ir para uma festa, mas o meu avô está sozinho em casa. Então é melhor colocar ele num abrigo, que lá ele vai ser bem cuidado. Às vezes vai receber mais amor do que na sua própria casa, no seio do seu lar. Mas isso tudo vai ter um preço. Nós devemos olhar por todos os que são nossos. Isso é certo. O amor começa dentro da família. Só assim ele vai poder expandir para fora do seu lar e atingir o máximo de pessoas possíveis. Nós sofremos aí há bem pouco tempo, né? Está bem recente, a questão da pandemia, que foi um vírus, uma coisa invisível, que veio, tomou o mundo. Começou na China, lá do outro lado do mundo, e chegou até nós aqui. E fez um estrago, e fez uma devastação enorme na vida de muitas pessoas. Se um vírus conseguiu fazer isso, por que nós não podemos também produzir um vírus do amor? Que comece aqui a contaminação, que ela me contamine com seu amor, e eu contamine o outro, e o outro, e o outro, e o outro, e saia dessa sala, e que nós possamos contaminar até através da internet, os irmãos que estão do outro lado da tela, que sejam contaminados pelo amor de Jesus, que só aí então o nosso planeta vai poder passar de uma escala de provas e expiações, de sofrimento, de ranger de dentes, para a escala de planeta de regeneração, onde ainda vai existir alguma coisa, mas muito mais branda. Nós estaremos aqui de volta. Agora, só estaremos aqui de volta se os nossos espíritos estiverem emanando na mesma vibração que este planeta de regeneração. Se o meu espírito ainda estiver vibrando na mesma vibração de planeta de provas e expiações, eu serei encaminhado para um planeta de provas e expiações. Então nós temos que entender de que nós temos que fazer o bem sem olhar a quem. Não podemos mais perder as possibilidades que Deus nos coloca na nossa vida a cada instante, a cada momento. Dentro da casa espírita, eu costumo dizer que é uma energia tão gostosa, que é fácil a gente ficar aqui falando, e é fácil a gente ouvir. Agora, quando eu passo daquele portão para fora, não tem a mesma vibração que essa casa tem. E nós temos que manter a nossa vibração e tentar fazer com que lá fora essa vibração, a nossa vibração que nós estamos buscando aqui, que nós levemos essa vibração lá para fora. Porque não adianta a gente estar aqui conversando, batendo esse papo suave,
sobre o bem, sobre benevolência, sobre beneficência, sobre caridade. E eu saio e continuo com antolhos, e continuo sem os meus óculos, e continuo sem enxergar nada do que a espiritualidade nos mostra a cada momento. E de vez em quando, quando a gente não quer enxergar, a espiritualidade dá uns tapas na gente para a gente acordar, como foi o caso daquele meu amigo, que eu não esqueço dele, e olha que isso já tem tempo que aconteceu comigo, mas eu não esqueço nem do rosto dele. Eu nunca mais encontrei aquele rapaz. Voltei lá algumas vezes, quando eu passava, olhava, mas ele me deu uma lição de vida, né? E acredito que foi intuído por irmãos nossos e que percebeu que eu precisava daquele chacoalhão para eu acordar daquela minha vaidade, daquele meu egoísmo e daquela petulância de achar que eu era bom ainda. Nós temos que entender o que nós fazemos é pouco. E eu tenho que fazer mais e achar que é pouco. E eu tenho que continuar fazendo e continuar achando pouco. Eu só posso parar de realizar coisas boas na hora que eu fechar os olhos, porque eu vou continuar fazendo essas coisas do outro lado. Nós temos que entender o sentido real da nossa existência, da nossa vida. E olha bem, irmãos, nós temos que agradecer muito essa oportunidade. Porque se nós estamos aqui em algumas dezenas de pessoas e algumas centenas de pessoas nos olhando através da internet, nós temos milhares de espíritos também que nos ouvem, querendo essa oportunidade que nós tivemos de estar aqui, encarnados, pagando as nossas dívidas, porque é o que nós estamos fazendo aqui. Viemos resgatar alguma coisa ou viemos pagar alguma coisa. Agora, não temos ideia da quantidade de espíritos que precisam dessa oportunidade, estão sendo preparados. Aí nós temos essa oportunidade, estamos aqui, estamos abrindo mão dessa oportunidade. Não percamos mais tempo. E não tem essa, eu já estou com 60 anos, então vou deixar para a próxima. É agora. Se eu tenho mais 3 dias para ficar aqui, esses 3 dias tem que ser de caridade intensa. Eu tenho que pensar no outro o tempo todo. E como eu falei, começa dentro do seu lar. Cultivando boas maneiras dentro do seu lar. Cultivando bons atos dentro do seu lar. Porque quando o seu lar estiver realmente totalmente tomado pela ação do amor, esse amor vai transbordar para fora do seu lar e ele vai começar a contaminar o seu vizinho, o moço da padaria onde você vai, o jornaleiro, e você vai contaminando todo mundo. Porque todos nós percebemos, né, quando tem uma pessoa bondosa perto de nós. Todos nós percebemos. E é isso. É pegar e ser contaminado por essa bondade e passar adiante.
A casa espírita que me acendeu, né, tem um lema. É o Centro Espírita Leopoldo Machado, em Nilópolis, né? Ele tem um lema, que é: luz acesa se leva adiante. Não adianta eu ter a luz, eu ter o conhecimento, se eu guardar para mim. Não adianta eu ter a luz. Se eu vejo o meu irmão e está precisando de luz, e está com a velinha dele apagada, eu estou com a minha vela acesa, eu vou lá, empresto a minha vela, eu continuo com a minha luz, e o meu irmão terá a luz dele. Isso não é caridade? Se eu estudei hoje a beneficência e fiquei debruçado, lendo, relendo, né? Assisti alguns vídeos, né? Muito bacanas alguns vídeos, outros nem tanto, mas sempre é bom conhecimento para vir aqui bater esse papo com vocês. Então eu quero que essas palavras toquem o coração de alguém, que esse alguém seja contaminado e que leve essa palavra a outros, porque assim é que a doutrina espírita vai fazer com que o nosso planeta realmente melhore. E é isso que nós temos que esperar de todo mundo. Se hoje nós temos várias religiões nesse nosso planeta, já foi dito, no futuro haverá só uma religião. Todas as outras vão se fundindo e haverá só a religião do amor de Deus, amparado por tudo aquilo que Jesus veio aqui e nos trouxe, e reforçado por essa terceira revelação, que é a doutrina espírita. Porque eu percebo, quando eu converso com alguns irmãos de outras religiões, que a linguagem já está praticamente a mesma. Algum detalhe ali ou aqui que, não, isso aí eu não acredito. Mas a gente também não tem que ser prepotente ao ponto, não, mas você não acredita, mas não. Toda vez que eu falo alguma coisa que o irmão fala assim, isso eu não acredito. Tudo bem, eu também não acreditava. Um dia você pode acreditar. Se não for aqui, pode ser de uma outra vez que você vier, você vem e passe a acreditar. Uma outra coisa também interessante, que eu posso passar para vocês em relação a isso, é em relação ao meu sogro. Meu sogro desencarnou tem 3 semanas. E era uma preocupação minha, porque ele não acreditava em nada, né? Ele vivia a vida dele, era um cara muito bom, muito bom. Mas essa questão da espiritualidade, ele virava a mim, cara, tu acredita nessas coisas? Eu acredito. Aí eu falava para ele assim, meu sogro, faz o seguinte, vamos combinar uma coisa. Se um dia o senhor começar a falar comigo, eu não te der atenção, eu não olhar nos seus olhos, então o senhor vai parar de tentar falar comigo. O senhor vai olhar à sua volta, que vai ter uma pessoa pelo menos te olhando, com um sorriso no canto da boca e balançando a cabeça assim. É essa pessoa que o senhor vai ter que procurar. Conversa com ela, que ela vai estar te vendo. Por quê? Você vai dizer que eu morri? Provavelmente, né? O senhor está com 80 anos, provavelmente vai estar na hora do seu partir. Mas só que o senhor não acredita nisso. O senhor só vai acreditar quando acontecer, né? Então, eu acredito que ele ainda esteja adormecido, acalmando aquele coraçãozinho dele, para quando ele despertar, ele encontrar essa pessoa no cantinho, né? Para ele despertar e continuar a trajetória dele. Então, a doutrina existe,
a espiritualidade existe e os ensinamentos existem. Vamos ler, vamos trocar ideias uns com os outros, formar grupos de estudo, como aqui na casa já tem, onde a gente troca ideia, aprende, tira dúvidas. Que é a partir desse entendimento que você começa a querer trabalhar. Porque eu há 10 anos atrás eu não me via na posição que eu estou hoje, de vir aqui bater esse papo com vocês. Eu achava impossível isso acontecer. Mas me preparei. Eu sou professor, e aí eu botei na minha cabeça o seguinte: se eu sei ensinar, eu sei ensinar. Se eu sei ensinar, eu aprender, eu sei ensinar, né? E aqui eu não estou ensinando, eu estou batendo um papo, eu estou passando a minha vivência. E que vocês têm que ter o discernimento de filtrar aquilo que tiver de bom. E o que não for bom, se descarta. Mas o mais importante é a busca. Vamos buscar o que é que Jesus Cristo, o que Deus espera de cada um de nós. Certamente vocês vão encontrar a palavra beneficência. Ele vai querer que você seja bom. E dentro de uma parte toda do livro dos Espíritos, né, tem todas as leis naturais. Quem fizer o livro dos Espíritos, pega essa parte das leis naturais e vamos estudar incessantemente. Estuda 1, 2, 3, 10 vezes. Por quê? Porque cada vez que eu leio, eu vejo alguma coisa que eu não vi na leitura anterior, né? Nós não podemos parar de estudar até morrer, porque depois que morrer você vai voltar a estudar. Pensem vocês que acabou não, né? Eu acho até interessante que as pessoas vão, né, naqueles velórios e falam assim: ai, que bom, ele descansou. Eu falei: não, querido, descansou não. Vai ter muito trabalho. Vai ter uma pausa agora, mas depois vai ter muito trabalho ainda. Então descansou daqui, porque realmente aqui é pauleira. Aqui a coisa é pesada. Aqui a gente, né? Mas sendo bons, nós buscando esse caminho da benevolência, esse caminho da caridade. Então, se vocês forem ler o resto desse capítulo, benevolência, que vai até o 17, tem um que é interessante, que ele fala que a chave, a caridade é a chave, né? Cadê? Eu vou ver se eu acho aqui. Não é essa. Aqui, é o do 12, tá? Quem falou foi São Vicente de Paula, em Paris, em 1858. Avancei, tá? Pode avançar, não pode? Vou dar uma canchinha aqui. Sede bons e caridosos, essa é a chave dos céus. Legal, né? Ser bom, ser caridoso, quer dizer que você recebe a chave do céu, né? É uma metáfora que fez, ele floriu só para dizer o seguinte: você vai ficar bem se você for bom. Chave do céu, né? Vamos entrar no céu. Mas se você for bom, você vai ficar bem. Então seja caridoso. Tenha muito cuidado em ser caridoso. Não seja caridoso com arrogância de que eu estou fazendo a caridade. Isso não vai ser bom para você, só vai ser bom para quem recebeu o donativo, né? E eu recebi um tapa de luva de pelica daquele nosso amigo. Lembre dessa passagem desse irmão aqui falho, né? E que agora eu procuro não mais fazer isso. Toda vez que eu vou fazer uma caridade, a primeira coisa que eu faço é uma prece. Isso ele me ensinou, e depois que nós aprendemos
a responsabilidade aumenta. Porque a gente não vai poder chegar lá no céu, como você recebeu a chave, entrou, aí vai falar: meu filho, olha só, você não podia ter feito isso. Ah, eu não sabia. Não vai poder falar: eu não sabia. Ele vai falar: não, sabia sim, quando você estava sentado lá no SEAP. Lembra que falaram isso para você? Você não quis saber. Você não quis estudar. Você não quis ir trabalhar. Então agora, você foi e voltou com a sua mochila cheia. Porque geralmente a gente vem à terra com a mochilinha para a gente deixar o peso aqui. Aí tem gente que volta com a mochila cheia ainda. Então vamos procurar, né, dentro do entendimento de tudo que a gente aprende, tudo aquilo que a gente ouve, vamos procurar fazer o bem sem olhar a quem. Eu acho que isso hoje foi o recado que eles nos deixaram. Que o Papai do Céu possa sempre estar nos iluminando nesses momentos, que os nossos anjos guardiões possam tirar esses nossos antolhos, que os nossos amigos espirituais possam colocar não um par de lente de óculos, mas que possam colocar lupas em nossas vidas, para que a gente não perca uma oportunidade sequer da caridade do coração. Que Deus esteja com todos nós. E muito obrigado pela oportunidade. Nós é que agradecemos ao companheiro Jairo pelos esclarecimentos que ele trouxe para nós. E vamos passar a segunda parte da nossa reunião, que é dedicada ao trabalho de passe. Pedimos aos médiuns que se coloquem, enquanto nós outros que vamos tomar o passe. Vamos lembrar que temos um anjo de guarda junto de nós, nos apoiando, ouvindo os nossos pedidos. Vamos fechar os nossos olhos. Querido Mestre Jesus, é chegada a hora do passe, Senhor, e nós te pedimos as tuas bênçãos para esse trabalho de amor que irá se realizar. Que possam os mentores estarem junto dos médiuns, nos transmitindo os fluidos de que nós necessitamos. Por isso nós te pedimos, Senhor, que abençoe esta hora do passe. A gente tem a oportunidade de acertar, a gente tem a oportunidade de rever. Deus nos dá essa oportunidade. Cada amanhecer, antes da gente dormir, a gente repensar, colocar nossa consciência no lugar e ter certeza que podemos fazer melhor no dia seguinte. Nada melhor que um dia após o outro de reflexão. Com Jesus e Kardec, nós podemos chegar nesse entendimento com o nosso íntimo. E na dádiva suprema de começar outra vez.
Graças a Deus. Vamos ouvir a mensagem do plano espiritual. Amados, não sejam curiosos. Em acessar os ouvidos de vocês. Temos cuidado em nos aproximar dos médiuns, pois cada um de vocês traz suas más tendências. Suas companhias invisíveis, que também podem nos afrontar, para que um de nós se aproxime de um de vocês, há um grande preparo nosso. Antes de nos aproximar de vocês, temos guardas para proteger e vigiar o médium, o qual nós iremos passar, orientar, alertá-lo na sua conduta, como se deve prosseguir como um homem de bem e como se comportar em meio à sociedade que o cerca. Alertamos sobre o mundo invisível. Os médiuns têm que ser responsável e, antes de tudo, querer. Então será ajudado para seguir ajudando, orientando. Há muitos que precisam de um bom homem para passar tudo aquilo que nós falamos. Para isso, há todo um trabalho, todo um preparo que fazemos. E às vezes é insuficiente. Estamos nós alertando o tempo todo, mas não nos escutam e impõem suas regras, suas diretrizes. E por isso, às vezes desistimos. Somos designados à casa onde nos escutem, onde conseguimos passar as nossas diretrizes.
onde estudam seriamente, guiados por Jesus e Kardec. Estudar não é fala ao vento. É entender o que o Mestre Jesus trouxe. É entender o que o codificador deixou. E só assim serão mais tarde médiuns que poderão ajudar outros que virão aprender seriamente com o Cristo as suas verdades. Como já disse nosso irmão certa vez, médiuns é igual a capim. Mas são poucos os preparados, poucos que falam do amor de Jesus. Poucos são capazes, poucos têm aptidão, o dom, já que é assim que entendem. Acham que é um dom. Não penseis assim. Os médios trazem consigo grandes dores. E vocês, amados irmãos, não imaginam tamanha dor. São homens e mulheres que muito devem, que muito deixaram de fazer o que foi designado outrora. Por isso, há tanta cobrança e necessidade de preparo. Vocês não têm ideia da proteção para com esse ou tal médium que se dedica ao caminho árduo que escolheu. Não é um dom, não é brincadeira, é seriedade, é comprometimento com o Cristo. Que entendam do amor do Mestre, que entendam do trabalho cristão, amor que foi quando prometeram a ajudar aqueles que muito negaram em outra existência. Paz, um irmão trabalhador. Nós só temos a agradecer, Senhor, por todas as lições que recebemos na tarde de hoje. Que possam esses esclarecimentos, esses ensinamentos, calarem bem fundo no nosso coração, no nosso pensamento, para que através deles, Senhor, possamos nos aproximar de Ti. Então, Jesus querido, Jesus amado, em Teu nome, em nome desses espíritos amorosos
trabalham aqui no nosso SEAP, na nossa casa de amor. É em nome deles e em nome de Deus, nosso Pai, que nós pedimos permissão para encerrarmos o trabalho, o estudo, os passes da tarde de hoje. Graças a Deus.